Olá, seja bem-vindo a mais um momento de palavra aqui no One Pocket. Legal que você está junto com a gente e eu quero te convidar a participar aqui, continuar conectado nos próximos minutos, que eu quero compartilhar uma palavra contigo, tá?
Muito tem se falado sobre como é a maneira certa de viver. A gente ouve em todo lugar pessoas apontando caminhos para nós vivermos. A melhor maneira de viver é assim, a maneira de ter um resultado na vida é assim. E a gente vai ouvindo essas vozes e às vezes fica meio confuso, às vezes segue um caminho e de repente muda de ideia e vai para outro. E a gente pensa uma coisa e de repente muda de ideia e vai para outra. Afinal de contas, qual é a maneira certa de viver? Como nós devemos caminhar aqui nessa vida? Bom, eu quero tentar te ajudar a responder essa pergunta. A princípio, para começar, na verdade, nós entendemos que o caminho é Jesus. Nós entendemos que a única maneira do ser humano se sentir completo e de encontrar o seu lugar, o seu propósito é entregando a vida para Jesus, porque nisso nós mudamos de visão. Nós mudamos a visão que temos da vida, nós mudamos a visão que temos das pessoas, de tudo. Jesus, ele é o Filho de Deus que veio até essa terra para morrer na cruz por nós. Jesus é aquele que preenche os nossos corações, Jesus é aquele que morreu numa cruz para nos conectar com Deus de novo e nós fomos criados para estarmos conectados com Deus. E enquanto não estivermos, não seremos completos. Então, para começar, a alternativa que eu quero te oferecer é seguir a Jesus. Agora, se você já segue a Jesus, como então caminhar? Como então andar nessa vida? E sabe, eu quero ler com você um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, livro de Atos, capítulo 20, versículo 24. O livro de Atos vai contar várias aventuras, vamos dizer assim, dos discípulos de Jesus no início da igreja, depois que Jesus foi ao céu, ressuscitou e foi para o céu. Então nós lemos aqui a descida do Espírito Santo, quando o Espírito Santo veio pela primeira vez, o começo da igreja, milagres, perseguições. O livro de Atos é uma narrativa maravilhosa para nós entendermos quem somos nas raízes como igreja e para onde devemos ir também. E aqui no capítulo 20, no versículo 24, nós temos uma declaração do apóstolo Paulo que é poderosíssima. É uma das frases que eu acho que toda a igreja tinha que repetir, ao invés de muitas outras que às vezes a gente repete. Diz assim, capítulo 20 de Atos, versículo 24: Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Aqui é uma despedida que está acontecendo. O apóstolo Paulo está se despedindo de alguns líderes da igreja, porque ele sabia que para onde ele estava indo, ele seria preso, ele seria perseguido, ele poderia morrer. Então aqui ele reúne os líderes da igreja e está se despedindo. Ele faz um discurso muito bonito, eu não li todo aqui, mas no versículo 24 ele vai dizer isso: mas a minha vida não vale coisa alguma para mim. É importante a gente lembrar quem é o apóstolo Paulo. Paulo foi um religioso muito zeloso, muito sério com a religião judaica. Ele era alguém que perseguiu os primeiros cristãos porque ele entendia que eles estavam blasfemando, que eles estavam sujando, digamos assim, a cultura, a religião judaica, quando pregavam que o Messias tinha vindo, que era Jesus. Então ele perseguia a igreja, mas um dia ele tem um encontro com esse Jesus que ele perseguia. Jesus já estava morto, Jesus já havia ressuscitado, já havia subido ao céu, mas naquele dia ele tem um encontro com Jesus naquele caminho, naquela estrada, uma luz muito forte brilha e ele ouve a voz de Jesus e ele fica cego. Então ele vai até uma cidade e um homem do Senhor vai até ele, ora por ele e ele volta a enxergar como se escamas caíssem dos olhos dele e ali ele entende que Jesus era real, que a missão para a vida dele agora era espalhar a mensagem de Jesus. Ele se torna antes alguém que perseguia a igreja, ele passa a ser perseguido agora, porque algo mudou. Mas quando ele olha, quando ele vai falar aqui para os líderes, ele olha para os líderes e ele diz: eu não tenho a minha vida como preciosa. Isso para mim é a maior declaração que eu e você precisaríamos ter no nosso coração. Como que a gente pode viver do jeito certo? Não tendo a nossa vida como preciosa.
E isso é muito difícil da gente hoje entender, porque tudo ao nosso redor diz que a nossa vida é preciosa, tudo ao nosso redor diz que nós precisamos nos poupar, que nós precisamos fazer o melhor para nós, que nós precisamos seguir o nosso coração, que nós precisamos de conforto, mas quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, um dos maiores servos do Senhor aqui do Novo Testamento, que escreveu tantas coisas no Novo Testamento, ele vai dizer: não tenham a vida de vocês como preciosa. O apóstolo Paulo entendeu que a vida dele não era preciosa, a não ser, ela só tinha um valor, se ele usasse ela para a glória de Deus, se ele usasse ela para falar de Jesus e do Evangelho. Sabe, eu estava pensando sobre isso, porque o que fez Paulo perceber que a vida dele não era preciosa? E nós só percebemos que algo não tem tanto valor, no caso de Paulo, a vida dele, quando nós encontramos algo que tem mais valor. Quando nós contemplamos algo que é mais precioso, que vale mais. Paulo tinha encontrado algo que valia mais que a vida dele. Preste atenção, Paulo encontrou algo que valia mais que a vida dele. E o que era? Era Jesus, era a salvação, era a mensagem da cruz e do Evangelho. Nós percebemos isso na parábola que Jesus contou da pérola de grande valor e do tesouro escondido. A Bíblia vai dizer, né, que Jesus conta que o homem encontra um tesouro escondido num terreno, ele vai e vende tudo que ele tem para comprar aquele terreno e ganhar o tesouro. Ele vende tudo que ele tem. Tudo que ele tem, ele abandona para ter aquele tesouro. Da mesma forma, quando ouvimos sobre Jesus, quando encontramos Jesus, nós somos levados a entregarmos tudo que temos, porque o valor do tesouro é muito maior. Nós percebemos isso no chamado de Deus para alguns homens também e mulheres do Senhor na Bíblia. A gente vê isso nos discípulos de Jesus, a gente vê isso no profeta Eliseu. Quando o profeta Elias chama Eliseu, Eliseu está trabalhando lá com carroças, com carros de boi. A Bíblia vai dizer que ele quebra as carroças, faz um churrasco com os bois, se despede da família e segue o profeta. Porque quando nós entendemos que existe algo de mais valor do que a nossa vida, de maior valor do que a nossa vida, nós podemos falar isso aqui que Paulo falou. Como que nós podemos viver do jeito certo? Primeira dica, primeira lição da Bíblia: nós não somos o centro. Nós não somos o centro do universo, como os nossos pais costumavam dizer, que o mundo não gira ao nosso redor, ao redor do nosso umbigo, seja como seu pai falava. Nós não somos o centro. E sabe, é libertador quando nós entendemos isso. Porque a Bíblia vai nos orientar a colocarmos Deus em primeiro lugar e a servirmos as pessoas. Quando nós nos tiramos do centro, nós colocamos Deus no centro, nós servimos a Ele, nós amamos a Ele, nós o priorizamos e nós também amamos as pessoas. É isso que Paulo está dizendo aqui. A segunda lição é: uma vida do jeito certo é uma vida que nós não somos o centro e é uma vida de missão. Qual é a principal missão do cristão? Qual é a principal missão daquele que entregou a vida para Jesus? Servir as pessoas, levar a mensagem de Jesus para o próximo, levar a mensagem da salvação para as pessoas. Talvez tenham pessoas ao seu redor que elas estão perdidas, elas estão tateando, como a Bíblia vai dizer, e não encontram o caminho. Elas não encontram o caminho certo para viver. E sabe, nós temos o caminho. E talvez o que falta é nós oferecermos essa alternativa para as pessoas. Ei, eu tenho um jeito de viver que vale a pena. Eu tenho um jeito de viver onde nós não somos o centro, e eu sei que isso parece loucura, mas eu quero te apresentar. Uma vida de missão é uma vida que pensa nos recursos na perspectiva de servir os outros. Beleza, eu ganhei o meu salário, eu separo aqui os meus gastos, aquilo que eu quero utilizar o meu salário, mas eu separo uma parte que é para servir os outros, para ofertar na vida dos outros, para ser generoso. Porque uma vida de missão entende que isso chega no bolso, isso chega no dia a dia, no tempo, nas horas que você tem por dia. Quanto tempo por dia você usa para abençoar os outros? Para mandar uma mensagem, para fazer uma ligação, para dizer que ama, para ser carinhoso, para ser gentil, para dar um presente. Para estar do lado, ouvindo, para estar do lado, aconselhando. Uma vida
que é vivida do jeito certo é quando nós não somos o centro e quando nós gastamos até o último suspiro para Deus e para as pessoas. O apóstolo Paulo era alguém que entendia isso e ele entregou a vida dele até o fim, ele gastou a vida dele aos pés de Jesus e para Jesus. Eu quero te falar uma coisa, a gente tem vivido numa época onde as vozes dizem: se poupe mais, busque conforto, descanse mais. E eu entendo, nós precisamos cuidar da nossa saúde, por exemplo. Mas existe uma lição na palavra de Deus que nos orienta a andarmos um pouco mais, a gastarmos além daquilo que nós dizemos que está bom. Jesus vai nos dizer isso. Quando te pedirem para andar 1 milha, ande a segunda. Quando te pedirem a capa, a túnica, te dê mais. Quando te ofenderem, ofereça a outra face. O que Jesus está falando é que para segui-lo, para caminhar com Ele, nós não podemos viver num lugar de conforto, num lugar de eu vou até aqui só, tá? Não. Nós precisamos entregar mais e muitas vezes vai ser cansativo, vai ser frustrante, talvez os frutos, os resultados não venham porque a gente está fazendo para Ele e olhando para Ele. Eu quero te desafiar a viver uma vida mais intensa com Deus, a viver uma vida mais entregue a Deus, a parar de se guardar, a parar de se poupar, porque o Evangelho tem a ver com o quanto nós entregamos e não o quanto nós pedimos em troca ou o quanto recebemos em troca. Eu quero te convidar a viver uma vida que vale a pena ser vivida, porque os 80 anos que viveremos aqui, 80 ou mais, não são nada comparados a milhares e milhares de anos que viveremos na eternidade. Eu quero usar esse tempo aqui sem pensar, ficar pensando quando vai chegar a sexta-feira, ou quando vai chegar o feriado, ou quando vai chegar as férias. Porque pensar assim é pensar no fim só. Nós temos essa cultura de pensarmos nas férias, no happy hour com os amigos, mas eu quero te convidar a pensar que o happy hour, que as férias, que o feriado é na eternidade. E aqui Deus nos chama a entregar completamente a nossa vida de maneira intensa para Ele. Mesmo que às vezes você esteja cansado, com sono, com preguiça, Jesus te chamou a viver uma vida excelente. E uma vida excelente, viver do jeito certo, é uma vida onde você não é o centro, é uma vida de missão, onde você serve os outros com tudo que você tem. Espero que tenha dado para entender a mensagem de hoje. Essa é a alternativa que a Bíblia nos oferece de uma vida que vale a pena ser vivida. E eu quero orar com você. Talvez você tenha se sentido sem forças. Talvez você está se sentindo, parece que está se arrastando. A Bíblia diz que Ele restaura o nosso vigor. A Bíblia diz que Deus restaura as nossas forças. Que Ele faz a gente andar firme e forte. Hoje eu quero orar por você por isso, para que você viva essa vida intensa. E se talvez você chegou até esse vídeo e você ainda não segue a Jesus, você tem vivido uma vida que parece que não faz sentido, é porque você ainda não segue o caminho certo. E só existe o caminho, um caminho, que é Jesus. E eu quero orar por você também. Entregue a sua vida para Jesus. Procure uma igreja. A gente vai colocar daqui a pouco aqui um QR Code, um link. Preencha. A gente quer se aproximar de você. A gente quer te explicar sobre a Bíblia, sobre a vida com Jesus. A gente quer se aproximar de você e te ensinar o que é isso de entregar a vida para Jesus. Mas talvez você chegou a esse vídeo e não foi à toa. Você chegou porque você precisava ouvir que existe uma alternativa para viver. E essa alternativa é Jesus. E ela é muito melhor do que as vozes estão apontando aí fora. Pode ser? Posso orar por você? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Eu quero orar junto contigo. Vamos falar com Deus aqui. Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor nos convida a viver uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida onde nós não somos o centro, uma vida de serviço, de missão aos outros, uma vida gasta completamente, intensamente do jeito certo. E eu quero pedir, Deus,
constrange os nossos corações para pararmos de buscar apenas o conforto. Constrange os nossos corações para a gente fazer as coisas de maneira intensa, alegre, feliz, de todo o coração, de toda a mente, com todas as forças. Eu quero pedir ajuda aos meus irmãos que estão assistindo essa pregação, essa palavra, a viverem assim, de uma maneira que te agrada, uma vida de missão verdadeira, Pai. E se tem alguém que assistiu essa palavra e está entregando a vida para o Senhor hoje, eu quero pedir, recebe essa vida, recebe essa pessoa em seus braços, mostra o seu amor, mostra o seu perdão, mostra o caminho certo e que essas pessoas possam ter a mensagem brotando e frutificando em seus corações e possam se achegar a uma igreja para aprender mais, Pai. É isso que nós oramos aqui juntos, conectados, no nome de Jesus. Amém e amém. Espero que você tenha entendido, que tenha sido bênção para você. E se você quer fazer parte da igreja, quer caminhar com Jesus, está aí o link, está aí o QR Code, deixa um comentário aqui no vídeo. A gente quer te acompanhar para te mostrar o que é viver essa vida entregue a Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, continua se conectando com a gente aqui, sendo igreja junto com a gente, tá bom? Um abração e até mais.